Good move. It'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, got it! 2/10 of a second to go. Stats. Olá, Nação Pelicana, estamos aqui para mais um episódio, desculpa, a segunda parte do episódio 42, que a gente falou que a gente ia dividir em 2 partes, né? Primeira parte foi o funeral da temporada, né? A gente enterrou a temporada, o Rafa terminou o episódio aí muito, vamos dizer assim, né? Muito... Assim, eu fico até sem palavras de falar, né? Que ele tava bem emocionado aí, querendo matar todo mundo, enterrar todo mundo junto, né? Mas sobrevivemos aí, né? Então a gente vai agora falar de coisas relativamente um pouco mais pra frente, né? O que é que a gente esperar aí dessa próxima temporada que começa. A gente tá aqui há um mês aí do sorteio aí do draft. Como a gente terminou com a última posição aí da loteria, muito provavelmente a gente não vai... Só um milagre realmente pra gente conseguir alguma coisa melhor, né? Mas a gente vai falar aí um pouquinho o que a gente espera aí de mudanças, com base aí no que foi falado aí nas entrevistas, né? E o que a gente esperar aí do draft e da off-season, né? Então vamos para nossa pauta. Pessoal, seguinte, né? Então a gente na última parte do episódio lá, a gente enterrou a temporada, a gente falou o que a gente viu de positivo e o que a gente viu mais de negativo, né? Então queria ver com vocês, né? Com base no que vocês ouviram aí nas entrevistas, né? Eu queria ouvir aí do Vini o que assim ele espera de mudanças com relação ao staff, né? Se o Willie Green tem que ir embora, se os assistentes... A gente tem que contratar um cara mais ofensivo, mais defensivo, alguém com liderança, alguém para desenvolver jovens. Na tua opinião aí, Vini, o que tu acha aí com relação ao staff, né? O staff do time aí que mostrou aí que poderia entregar mais, né? Na defesa até que a gente conseguiu, a gente terminou com a 6ª melhor defesa, mas no ataque e também desenvolvimento de alguns jogadores e arremessadores também, né? Não foi bem o que a gente esperava aí. Então, eu acho que quem acompanhou a temporada, quem prestou um pouco mais de atenção na temporada do Pelicans, conseguiu perceber assim que aconteceu de forma consistente durante a temporada inteira, que boa parte dos nossos problemas vem de comissão técnica, né? Não do treinador especificamente falando, porque na NBA é sempre bom a gente dar esse contexto que o head coach é um cara que não pode fazer tudo sozinho, porque ele não tem como administrar plano de jogo e rotações e tudo que envolve a administração de um elenco de NBA durante 82 partidas contra 29 adversários diferentes, né? E ainda tendo que administrar a questão física dos jogadores e tal. Então é sempre bom dar esse disclaimer, né? Colocar esse asterisco. E diferente do futebol, por exemplo, que o técnico sempre leva a culpa dos problemas, que na NBA não é bem assim. Tanto que as comissões técnicas na NBA são bem grandes, né? Tem assistentes especializados de cada lado da bola, tem o assistente que cuida mais de plano de jogo, tem o assistente que cuida das rotações e tal. E a figura do head coach é o cara que é para ser o líder, né? É o cara que tá segurando o barco ali junto. Então, acho que eu vou começar dizendo que seria um absurdo demitir o Willie Green, apesar das falhas e dos erros que a gente viu o Willie Green cometer. Eu, pelo menos na minha opinião, eu considero que o Willie Green tem a característica mais importante para um treinador de sucesso da NBA moderna, que é ele consegue fazer os caras correrem por ele. Então ele é um cara que consegue se conectar com os jogadores. A gente percebe o time do Pelicans é um time que é muito unido, né? É um time muito coeso a nível de elenco, né? As relações de jogadores se dão bem,
os caras jogam com vontade, né? Apesar dos pesares, para colocar dessa forma. Mas assim, o Willie Green especificamente, e pelo tom do David Griffin nas entrevistas, o Willie Green tá seguro no cargo e eu acho que é a decisão correta, manter o Willie Green. Agora, é uma coisa gritante, é uma coisa assim, urgente, para colocar nesses termos, que a gente tenha uma comissão técnica que entregue mais. O coletivo da comissão técnica precisa ser melhor do que o treinador no nível tático e no nível de plano de jogo e tudo mais que envolve ser técnico de NBA. Então, assim, eu não acho que a comissão técnica que o Pelicans tem hoje seja melhor, por assim dizer, que o Willie Green. Os nossos assistentes, eles não são... a gente não vê a contribuição deles, né? A gente não consegue... A gente vê o time cometendo erros mentais, a gente vê o time com dificuldade para colocar a bola em jogo em finais de partida, né? Foi um problema que a gente observou durante toda essa temporada. Então, assim, para entrar em mais detalhes, a gente precisa muito de um assistente que consiga implementar um sistema de ataque que faça sentido. A gente, em muitos momentos da temporada, e especialmente quando a gente estava jogando contra defesas mais competentes, a gente viu o time estacionar e continuar não dá nem para chamar de plano de jogo, que era basicamente colocar o Brandon Ingram e o CJ McCollum isolados com a bola na mão, driblando por 12, 13, 14, 15 segundos, sem que uma jogada tivesse acontecendo, com pouco movimento fora da bola, e isso é basquete previsível, e isso é basquete que não funciona, né? Então, assim, a gente acabou com o 20º ataque da temporada, que por si só já é uma marca ruim. Mas, assim, se você considerar que nos 29 jogos que a gente teve o Zion, a gente esteve no top 5 de ataque da temporada, significa que depois que o Zion machucou, a gente esteve por volta da 27ª e 28ª em termos de eficiência ofensiva, né? Então, essa é a maior deficiência, né? Essa comissão técnica, especialmente desse lado da bola, para mim. É isso aí, Vini. Eu acho que dessa parte, né, realmente ficou bem claro, né, os jogos, né, que a gente não tinha o Zion para carregar, o próprio Brandon Ingram conseguindo gerar, né, arremessos fáceis, realmente ficou bem claro aí pra gente que não tava legal, né. Joanilson, você concorda, né, tem que trazer realmente uma mente ofensiva, né, ou realmente tem que ter outros, né, assistentes aí mais experientes, né? Esse até dá uma dica aí, né? Tem um cara que é uma mente ofensiva aí sensacional que se chama Alvin Gentry. Por acaso ele está num time que está ganhando do Golden State, quando a gente está gravando de 2-0, né? Com um dos melhores ataques da liga. Consultor especial do Sacramento Kings, Alvin Gentry, sem respeito, tá, Justo? Pois na verdade, cara. acho que os caras ficaram com um dó de demitir o cara e arrumaram um cargo ali para ele manter ali, mas concordo com bastante do que o Vinícius falou e até com o que o Rafa falou também na última parte aí do último comentário da primeira parte. Acho que falta um pouco dessa maturidade mesmo, né? Ser um adulto ali e encarar as responsabilidades da vida adulta aí. Mas concordo bastante, cara. Acho que seria insano demitir o Willie Green. A gente já passou aí desde a chegada do David Griffin, né? O Alvin Gentry, o Stan Van Gundy, o Willie Green. Então, tá trocando de técnico toda hora também. Acho que não é a receita pelo sucesso aqui, mas de fato eu espero mudanças significativas na comissão técnica, porque senão, assim, de fato, a gente começa a ficar muito preocupado com a temporada e não dá, né, se a gente não tiver essas notícias, a gente tiver essas mudanças. Porque se você pegar, cara, até o pessoal lá do Pelicans, troféu Stalk. Eles pegaram alguns lances da temporada passada e comparada com essa temporada, cara, o time evoluiu, né? O time andou para trás e ficou muito insistindo
dar a bola no CJ e no Ingram, ver o que eles conseguem fazer, eles se viram fazer alguma coisa. Tipo, não tinha uma outra estratégia, às vezes, sabe? Acho que ficou muito previsível mesmo, ficou, assim, dentro do próprio jogo também oscilando bastante, às vezes o ataque estava bem, nada parava, assim. Não conseguia mais fazer nada, e vários jogos que teve esse tipo, apagão no ataque, fica vários minutos sem conseguir pontuar. E de fato, a gente tem uma defesa razoavelmente boa. Se a gente tiver um pivô aí mais defensivo, seja vindo de titular aí, porque não sei se vai ter essa pauta aí do Valanciunas ou não. Para não ter uma pauta aí. Vamos Então, falar um pouquinho mais pra frente sobre essa off-season aí. Seja start ou vindo do banco, mas se a gente tem um pivô mais defensivo, talvez a gente ainda possa melhorar o que, assim, tá bom. E aí também teve uma outra polêmica que eu estive envolvido aí no grupo a respeito de perímetro. Apesar da gente ter sido o time que menos os adversários tiveram o menor percentual de aproveitamento, 33,9 no final da temporada, mas também não é muita coisa em relação aos outros. Também o próximo é 34,1, 34,2, enfim, mas a gente permite muito arremesso de 3. Né? E aí, em alguns jogos, isso nos comprou uma estratégia que, assim, quando os caras erram, tá certo. Quando os caras estão inspirados, tipo os Randall contra o Knicks, né, ou o Malik Beasley naquele jogo lá do Lakers, a gente é castigado ali. É uma estratégia que funcionou a maior parte da temporada. Acho que também essa temporada a gente teve uma sorte ali que a nossa então não tava grandes coisas. Então a gente teve 4 jogos contra Rockets, né? A gente teve 4 jogos ali e estavam mal. Então não sei se isso vai permanecer assim por muito tempo. E aí isso que também dá um pouco de sensação de temporada desperdiçada, porque o Oeste não tava ali de papão e a gente não sabe até quando isso vai se manter, né? Então, acho que de fato tem essa questão aí de função técnica que a gente precisa melhorar. Assim, espero que de fato, como a gente não vai comentar a posição, mas espero que tenha alguma coisa aí, movimentações no elenco também. Sim. Rafa, eu não sei se tu também tá focado no ataque ou tu quer trocar todo mundo, menos uma pessoa que falou pra mim que não ia trocar, mas qual que é a tua visão aí? Porque eu creio que o Willie Green não deva trocar a rodo, né? Até porque tem alguns que são peças-chave, né? Quem trabalha com liderança de pessoas sabe que nem tudo pode ser trocado 100%, porque tem funções aí que você precisa ter alguém que vai falar a coisa que você precisa ouvir, né? Não o que você quer ouvir, né? Então a gente sabe que tem situações na comissão, tem pessoas que são da comissão efetiva do time, né? Vamos dizer assim, que vão independente do técnico. Mas assim, que tipo de mudança tu faria, né? Era foco no ataque, mais experiência, assim, o que na tua visão o que é o maior foco aí da mudança do staff? Pois é, para mim a Teresa Witherspoon tá safe, ela parece ser a pessoa que tem a orelha do Zion ali, né, a pessoa que o Zion confia, e ela parece ser foda, né, vamos falar a real mesmo, ela puta merda, e toda vez que eu vejo ela, seja aqueles videozinhos lá que o Pelican solta no YouTube da temporada, acompanhando a temporada, ou seja entrevista, seja o que for, ela parece ser sensacional. O Pelicans, na real, já perdeu um auxiliar técnico, acho que foi pouco noticiado, mas o Ryan Pannone, ele era um dos assistentes técnicos da equipe do Willie Green, ele cuidava do desenvolvimento de jogadores, então eu acho que ele fez um bom trabalho aí, olhando para o Herb Jones, Alvarado, Trey Murphy, né? Ele aceitou, curiosamente, um cargo de assistente técnico na Universidade de Alabama. Então ele desceu da NBA para o college.
mas esse daí já foi. O Collins, que é o coordenador defensivo e o primeiro assistente, né, o próximo em linha do Willie Green, ele foi não oferecido, mas ele vai entrevistar para o cargo de técnico do Detroit Pistons. Ele também acho que seria uma baixa, talvez um pouco perigosa para o Pelicans, apesar de eu não achar que ele tem muita chance. Mas é bom ficar de olho porque quando começa esse ciclo de entrevistas, aí é meio que questão de tempo até o auxiliar conseguir um desses cargos. Então, o Collins e a Witherspoon, eu acho que, por mim, ok ficar, o resto pode ir embora. E isso inclui o protegido Deus Fred Vinson, porque ele... Opa. Toquei numa ferida aí monstruosa agora, tô sentindo hate no meu corpo agora. Mas eu, sinceramente, eu tô sendo bem honesto mesmo, eu acho ele bem comum. Eu acho que ele é um bom cara. Tem no grupo também, viu, Rafa? Eu entrei em muitas polêmicas esse ano. Né? Pois é, cara. Pô, não tô sozinho. Eu sei que eu não tô sozinho, mas aí que tá. Eu acho ele um cara comum. Eu não acho ele ruim, eu não acho ele bom. Eu acho ele um cara comum. E pro que o Pelicans precisa, eu não acho que ele é esse deus do arremesso, nem nada do tipo. Assim, porra, da hora que ele fez com o Lonzo Ball, por exemplo, animal, mas e o Tyreke Evans e o Drew Holiday, que de fato arremessou todas as temporadas dele no Pelicans, foram piores do que as dele no Sixers. E aí ele saiu do Pelicans, foi pra Milwaukee e voltou a arremessar bem. O Devonte então, teve piores médias na cara. Então, assim, de fato, ele melhorou no Lonzo, mas o Lonzo também, no Bulls, teve uma temporada melhor do que no Pelicans. Então, enfim, pois é. Foi ele que consertou. Mas pode ser isso. Não, mas você tá certíssimo. Até o Lonzo até evoluiu mais antes de, sei lá o que aconteceu, caiu a perna, sei lá o que aconteceu. Mas enfim, ele e aquele maluquinho, eu esqueci o sobrenome dele, o maluquinho que tem o cabelo branco lá, cara. Esse é outro. Esse mesmo, esse daí esse eu me sinto ofendido com a presença dele. Porque o cara tá lá desde o Van Gundy, cara. Ele exatamente. E até onde eu entendo, ele é a voz que sussurra o ataque na orelha. Não consigo gostar desse cara. E assim, eu acho que a gente precisa focar em dois tipos de gente. Gente mais nova, para começar, gente nova, não mais nova do que os que estão ali, mas gente nova no sentido de cabeça, de mentalidade. Porque a NBA mudou, eu acho que é inegável isso daí, o Pelicans arremessar menos de 30 bolas de 3 por jogo, não interessa Zion, sem Zion, mid-range, não me interessa esse papo aí, não vai ganhar jogo, ponto, nós não vamos ganhar, não interessa o aproveitamento, tem que arremessar para fazer a galera respeitar, pelo menos. Então eu gostaria de ver ideias mais jovens, ideias mais alinhadas com a NBA, para onde a NBA está indo hoje em dia. E pelo menos um dos assistentes ali, algum cara com experiência, algum cara respeitado. Não interessa que pague mais, que vai ser caro, mas vale o investimento. Um cara que o Willie ouça e respeite. Um cara que o Willie não considere como igual ou subalterno dele. Um cara que o Willie pega e fala, porra, tá, esse cara aqui ele sabe o que ele tá falando. Porque pra mim, muitas vezes, assim, que o Pelicans... Já não tem o Mike D'Antoni? Então, pra mim o Pelicans virou o INSS do D'Antoni, né? Ele tá pagando aposentadoria pro D'Antoni. Special Advisor. Exatamente, né? Olhando... E aí que tá, eu sinto que o D'Antoni de fato tem um dedinho nessa porra toda aí, porque o Pelicans tá jogando preocupantemente parecido com o Houston do D'Antoni. Bola no perímetro, isolation... bola num cara lá na isolação, todo mundo abre a quadra e deixa ele cozinhar. A diferença é que nós não temos Harden, né? Isso, então, só tem mid-range e contestado. Então, exatamente. Então, você dá a bola no CJ e mandar ele ser o Harden de 4 anos atrás me preocupa um pouco. E, assim, eu gostaria de fato um cara que tá sentado no banco e não na Flórida de camisa florida tomando marguerita.
Gostaria de um cara lá sentado no banco, junto com os caras, mas com um pouco mais de experiência, um cara que o Willie de fato olha e fala, cara, beleza, esse cara tem experiência, esse cara já passou por várias coisas, eu acho que eu vou baixar a cabeça, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Mais ou menos nesse esquema. Mas essas são as minhas duas prioridades. Caras ofensivos, mais alinhados com o caminho que a NBA está tomando, e pelo menos um cara com um pouco mais de experiência. Acho que um só tá suficiente, até porque botar dois velhos no mesmo lugar dá briga, né? Então eu acho que um velho com experiência, um cara cabelo grisalho, mas experiente, não que nem o que eu esqueci de novo o nome, tá vendo? Esse merda, eu não gosto desse cara de novo. Um cara ali pra, de fato, né, às vezes pegar o timão e falar, dá licença aqui que eu passo por essas águas aqui que estão um pouco mais complicadas, daqui pra frente você pode ir, porque o Willie, que nem vocês falaram, ele tá no segundo ano, então ele é meio verde, sem piadinhas, né? Porra! Não dá, porra, é foda. Tem piadinha, Rafa, porra. Mas tiozão, porra. Né? Depois aquele veterano que não teve experiência relevante em lugar nenhum, né? Então não dá pra considerar um veterano desse. Exato, né? É um veterano de idade, né? Ai, Rafa, pô, eu achei que tu fosse passar por essa piada aí, pô. Eu me segurei tanto no pavê. Porra, Vini, só uma bicho, referência que ele te deixou, cara? Não é possível. Sobre o odiado do Rafa, o Casey Hill. O Casey Hill foi o cara que falou com uma cara muito séria nessa temporada, no último jogo do Pelicans contra o Sacramento Kings. O Sacramento Kings, o terceiro lugar da Conferência Oeste, que tá amassando o atual campeão da temporada, que por acaso tem o melhor ataque da história da NBA, fazendo quase 120 pontos por jogo por 100 posses de bola. Então, o Casey Hill foi o cara que no intervalo desse jogo, o jogo tava equilibrado, né? Produção ofensiva muito alta dos dois times. O Casey Hill foi o cara que disse, não, tá tudo bem, a gente pode trocar cestas com o Sacramento Kings, o melhor ataque da história da NBA. Só para dar esse contexto de quão ruim é o senhor Casey Hill. Gente, cara, realmente, eu não sei, né? Se ele tá desde o Stan Van Gundy, né, cara? Alguma coisa ele tem, talvez o David Griffin tenha que ter algum olho lá no vestiário, né? Talvez ele seja esse cara aí, né? Vai saber, né? Ai, pessoal, então acho que a gente chegou num consenso, realmente ter o ataque melhorado, né? E também ter esse cara um pouco mais experiente, porque se você vê, né, esses times aí que tem técnicos novos e tem também essa evolução, sempre tem realmente um cara mais veteranão lá para dar uma acalmada, realmente chamar o elenco lá na responsabilidade, né? Então acho isso muito importante, porque basicamente quem veio com ele Green foi o Collins, né? Então por isso que ele, vamos dizer assim, é quem ele deve confiar mais realmente na tomada de decisão. Então assim, ele deve ter trazer algum técnico assim que já tenha experiência assim, né, que já até tenha treinado ele, né, em algum momento da carreira, que eu acho que vai trazer esse olhar aí de experiência, né, para que a gente possa chegar nesses momentos aí de decisão e tomar fazer a melhor escolha, né, e talvez deixar o Willie um pouco mais tranquilo para tomar a decisão. Então, beleza, acho que isso aqui realmente é um consenso. Tem mais uma vez aqui, mas só para finalizar esse tópico do técnico, ele devia trazer algum lá do Suns, né, que ele foi assistente lá. Traz um lá do Suns para ensinar o nosso jogador a flopar um pouco, porque, cara, o Draymond Green chutou na cabeça do Herb Jones, ele tinha que ter ficado 10 minutos caído lá no chão. Até o juiz ir lá ver o que aconteceu, entendeu? Não, esse time tem que aprender a valorizar um pouco mais. Infelizmente, a NBA hoje é muito pró-flop, né? Então tem que saber jogar com regulamento debaixo do braço aí, né? Cara, realmente. Às vezes essa experiência que falta, né? Quem? O argentino aí, traz o argentino aí. O Campazzo já aposentou? Traz ele. Não. Pelo amor de Deus. O Prigioni tá lá no Minnesota, né? Tá lá. Olha lá, ensinando nós precisamos de um argentino para aprender a arte do flop.
Ai, cara, vamos lá então. Então, beleza, chegamos aqui nesse consenso aqui que o Willie Green tá seguro, né? Agora, mudanças na comissão a gente precisa, principalmente com foco no ataque. Né? Então, pessoal, o segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês é sobre o draft, né? Então, a gente tem a escolha 14, né? Se o Chicago e o OKC tivesse passado, né? A gente ficaria aí em 12º, ia ter um pouco mais de chance, mas felizmente a gente não deu sorte mais uma vez, né? Então, com a 14ª escolha aí, eu queria saber de vocês aí se é algo que a gente vai manter, né? Ou se vocês visualizam em alguma troca, né? Alguma movimentação aí que o time vai fazer, né? Então, Vini, o que tu acha? Trazer mais um jovem, né? Para ficar no banco, né? Sem ser envolvido, ou explorar mercado, né? Assim, que o mercado a gente vai falar na sequência, então eu queria entender de vocês, assim, se vale a pena a gente ir mais nesse ponto, ou fazer um trade down, ou fazer algum outro movimento, né? Subir um pouquinho e tentar fazer uma troca. Então, assim, queria entender, assim, mais qual que é essa tua perspectiva aí para esse draft aí. Vamos lá. Eu acho que a trocar ou manter a escolha vai depender do que vai acontecer na noite do draft, né? Essa classe é uma classe muito boa no que se refere aos guards e aos wings, né? Os alas, os armadores e os alas. É uma classe de bons armadores e bons alas. E tem alguns bons arremessadores na classe. Então, assim, dependendo de como o nosso trabalho de scouting funcionar e qual for a nossa lista de prioridade no draft, eu não acharia errado se por acaso um jogador como um dos que é muito falados para sair ali entre a escolha 9 e o final da loteria, que é o Grady Dick de Kansas. Acho que é Kansas, se não estou enganado, é Kansas. Ele é um cara que chuta 40% de 3 em 6 tentativas por jogo na NCAA, que é um volume alto para um jogo que tem menos posse de bola, né, e menos tempo de jogo, né? São 40 minutos lá e 48 na NBA. Então ele seria um prospecto que encaixaria muito bem no nosso elenco, mas eu acho muito difícil que ele esteja lá na escolha 14. Ele deve sair antes. Então, mas Vini, assim, tu assim, na tua visão, assim, tu reforçaria mais arremesso, ou um big, ou alguma coisa diferente disso? Como eu falei, como é uma classe forte em armadores e em alas, e tem alguns bons arremessadores no draft, eu acho que se a gente mantiver a escolha, a gente precisa draftar um arremessador. Porque são caras que são... O arremesso é uma característica que costuma se traduzir bem, né, do jogo universitário para o jogo da NBA. Então é um cara que você pode... Se você pegar o histórico dos arremessadores que foram escolhidos, o próprio Trey Murphy, o Corey Kispert, e então esses caras que vêm como especialistas da NCAA, eles são escolhas teoricamente de baixo risco. E eu acho que o Pelicans não tá. A gente não tem tempo para mais um projeto. A gente não pode escolher outro Jackson Hayes. A gente não pode escolher outro Kyra, que eram jogadores que iam precisar de tempo para se desenvolver até que pudessem se tornar jogadores de NBA, né? Então a gente precisa de caras, para usar um jargão do futebol, que chega, vista a camisa e joguem. Então a gente não pode. Outro Dyson Daniels também não dá. Então, assim, dependendo de como a coisa andar no dia do draft, se tiver um bom arremessador para pegar na 14, tranquilo. Senão eu trocaria a pick, já procurando um veterano que possa ajudar a gente. Beleza. Até porque, né? E só para instigar aí, né? A pick 14, que a gente tem 99,5% de chance de manter a pick 14, né? Ela é bem propícia a justamente isso, né? É uma pick onde não dá pra dar swing, basicamente, né, cara? Todos os swings já meio que saíram já. Então acho que isso daí que o Vini tá falando faz bastante sentido. Acho que, assim, arremesso é o que tava mais em voga, né? Em Joanilson, que na tua visão, assim, se trocar, né? Eu não sei se tu tem realmente essa visão aí. E se draftar quem? Um arremessador, um pivô, outro armador?
um cara mais experiente. Eu concordo bastante com isso que o falou, acho que o foco tem que ser arremessador mesmo. E outra opção seria um pivô, mas a gente já tem o Carlão aí, né? O Carlo Matkovic. E, cara, eu não sei também se o Utah Jazz fez um ótimo trabalho com o Kessler, né? Mas é difícil achar um cara que vai vir do nosso time. E acho que também a gente já tem muito jovem no elenco. Se trocar a pique, ninguém vai ficar chateado, ninguém vai ficar triste não, porque já tem, né, muito jogador jovem ali para ser desenvolvido. Tô nessa que se não tiver nada interessante na 14, troca e segue o jogo. Porque, de fato, assim, a gente já, eu não sei vocês, mas eu ia ter visto mais minutos aí do Darion Abram, alguma coisa diferente na temporada, a gente já não conseguiu ver, né? Na temporada passada já teve espaço ali para o Eric Clark, até para o próprio Alvarado, que, né, tem o Contilly ali. E nessa temporada já, assim, se mantiver essa tendência para a próxima, a gente não vai ter muitos minutos, muito espaço para outros jogadores. Então, não sei se vai ser uma temporada aí de afirmação no elenco, né, de tentar ter mais constância nos mesmos jogadores, sem tanto espaço, né, para jovens. Então, eu de fato, assim, eu não analisei os prospectos, mas não é nada interessante aí, troca-se. Entendi. Nos últimos drafts aí a gente tem acertado aí o Ivan, né, a gente sempre faz umas brincadeiras aí, né, no dia do draft aí, os nossos mock drafts. Pelo menos dos últimos 2 aí a gente acertou. A gente acertou no Trey e acertou no Daniels, né? Esse ano não sei se a gente vai trocar, mas realmente vamos ver, né, até lá. E aí, Rafa, acho que tu já deu um spoiler aí, né? Acho que a tua visão para esse draft também não é muito positiva, né? Na verdade, considerando que o Pelicans mantenha a pick, e eu duvido muito que o Pelicans vai manter a pick. Se mantiver, e isso me deixa triste, se mantiver é por cap, e para economizar dinheiro, porque vai sair mais barato draftar um moleque aí que não vai jogar mesmo, do que trocar essa pick por alguém que vai inevitavelmente trazer mais salário e blá blá blá. Porque que nem eu falei no final da primeira parte lá, da outra parte do podcast, o Pelicans no momento tem 3 jogadores de loteria enterrados no banco, né? Então é o Kyra, o Jackson e o Dyson. Então, assim, eu não sei muito bem o que a pick 14 vai conseguir cavar aí, sendo que a gente ainda tem o Jay Liddell e a gente tem o Carlo Matkovic também. Eu não sei o que acontece com o contrato do Temple, parece que adiciona um ano todo ano. Essa porra não inspira nunca. Esse cara não aposenta, o cara vai fazer mais velho que o LeBron, tá aí ainda. Não sei o que acontece, mas enfim, não tem roster spots. E sinceramente eu não acho que o time tá em posição de desenvolver, que nem vocês falaram aí super bem, eu 1000% concordo. Eu não acho que o time está em posição e nem tem interesse em desenvolver mais jovens. Então teria que ser, se for draftar, tem que ser um cara pronto mesmo, mas aí que tá, mesmo que ele esteja pronto, ele tem 0 experiência numa temporada que, na minha visão, é super decisiva para o Pelicans. Eu acho que não tem espaço para mais uma temporada que, decepção, 41-41. Eu acho que se tiver mais uma temporada dessa daí, cabeças vão rolar. Então, eu acho que a gente troca essa pique aí por algum veterano. Espero que não seja um Josh Richardson, um Josuélito da vida. Mas eu tenho uma confiança extremamente gigante de que o Pelicans vai trocar essa pique e vai empacotar mais alguém aí e trocar essa pique. Mas, caso um milagre aconteça aí, eu acho que é bem nessa linha aí do que vocês estão falando. É um arremessador, talvez um cara um pouco mais velho, alguém mais estabelecido, porque não vejo mais esse time do Pelicans aí como com um time que tem muito tempo para se desenvolver, tem muita rédea
solta aí. Eu acho que agora a Red encurtou bastante depois dessa temporada. Tá bom, vou concordar contigo, porque se vocês aqui, o Joanilson e o Vinho sabem, né? O Rafa falou que em 3 anos a escolha 17 de 2021 não estaria mais em New Orleans, né? E vocês sabem quem que virou, né? Agora aí fica a dúvida aí, ó. Já vou dar um spoiler da CBA. A CBA vai fazer o Trey ganhar muito, mas muito dinheiro na extensão de contrato dele. Alguém vai ter que dançar nessa brincadeira aí, porque o Pelicans não vai pagar a Luxury Tax estilo Warriors. Eu não sei se vai ser o CJ, eu não sei o que vai acontecer aí, mas alguém vai bailar nessa brincadeira aí. O Pelicans não vai pagar essa conta, não. Meu palpite fortíssimo é o CJ, no último ano de contrato dele, da extensão de contrato dele. Assim, faz sentido. Sem ser a próxima temporada ultra, vai ser muito problemático. Ele vai ter que renovar o Herb, o Alvarado e o Trey, né? Então, esses, assim, hoje são caras que estão valorizados na liga, né? O Pelicans não der o contrato máximo, acho que vai ter alguém comigo. Qualquer um dos 3. Mas, o Herb foi escolha de segundo round. Ou seja, se a gente correr os 3 anos de contrato dele, ele vira free agent não restrito. Então, o ideal seria o Pelicans estender ele dessa off-season. Porque ele seria pra não acontecer restrito. A mesma coisa com o Jalen Brunson. Exatamente isso. Então, acho que o reloginho do Herb aí já tá ticando já. Porque o salário do CJ, né, essa extensão dele, ele meio que vai vir decrescente, né? Em 2024 ele já vai dar uma queda, né? Esse ano que vem vai ser 35, depois ele cai para 33, depois para 30. Então acho que esse palpite de vocês aí, o último ano, realmente acho que tá um contrato bom para ser trocado, né? Talvez o jogador não esteja rendendo o que se espera, mas o contrato vai ser bem interessante para fazer troca, né? E despachar aí para alguma coisa, né? Vai ser um inspirante grande, né? Rafa, só para te falar, o Garrett Temple, o último ano de contrato dele é esse próximo, mas ele é não garantido, tá? Então, se o time quiser, pode cortar ele ou pode botar ele num pacote aí para ser trocado e o time que receber pode dar um buyout nele sem pagar nada. Mas como é o Pelicans, vão meter ele de assistente do Willie. Puta que eu não quero nem pensar nisso. Ai, cara, beleza. Gente, então, beleza. Draft meio que a gente também, da minha parte também, eu acho que deve, só se realmente acontecer como vocês falaram, né? Sobrar aí um bom arremessador, alguém com potencial, com salário baixo, né? Que tá projetado pro ano que vem um salário de 4 milhões aí para essa pique. Então, se a gente não dá nem metade da mid-level que subiu agora, né? Então, se tiver um talento aí que seja útil ou seja experiente e não conseguimos trocar por nada, eu acho que vale a pena manter, né, um salário desse com um jogador aí que pode ser útil durante a temporada, né? Beleza, então, nesse ponto, chegamos aí à nossa perspectiva. Vamos esperar aí no próximo episódio aí que a gente já deve ter mais ou menos o que vai sair, né? Muito provavelmente a gente deva ficar. Mas agora eu queria explorar com vocês, falar um pouco sobre a off-season, né? Então meio que a gente já deu uma explanada aí no draft, então assim, só para falar para vocês aí como é que tá a próxima temporada. Então assim, de salários, né? Então o salary cap ano que vem é em torno de 134 milhões e a Luxury Tax em 162 milhões, né? Hoje, né, tirando o Gary Temple, nosso querido aí, e o Josuelito, né, do roster, né, a gente tem aí em torno de 156 milhões aí dentro de salários, né, sendo que deles nós temos várias team options, né, dos nossos jogadores, né, de terceiro ano, segundo ano, e daí a gente tem aí um tax space, né, de em torno de 6 milhões, né? Não dá para pagar uma full mid-level, mas já dá para trazer algum jogador, né? Outro ponto aqui interessante para a gente estar comentando, né, é com as mudanças aí da CBA, né, para quem passa aí da Luxury Tax, vai ter mais uma segunda taxa aí que
vai complicar ainda mais aí a Dub Nation, né? Então vai ficar mais difícil de trazer jogador. Mas, além disso, o que tem interessante aqui dentro do nosso roster, né? É o Valanciunas aí, também com contrato expirante de 15 milhões, né? Então já dá pra gente colocar em algum asset. Também o Larry Nance aí também tem um contrato meio expirante também, no segundo ano dele. E também dá pra gente pensar aí em colocar em alguma troca. Eu sei que hoje ele é bem útil pra gente, mas em termos do que se pode ser feito, né? Além disso, tem a pick 14, né? E dos outros jogadores, basicamente todos aí tem essa team option aí, né? Que dá para fazer alguma troca, né? O próprio Willy Hernan Gomes falou que já tem interesse de se mudar para ir para outro lugar, né? E daí, fora isso, né? A gente tem o Ed Liddell, né? E o Darren Seaborn, né? Que são os two-ways. O Liddell aí, como a gente já tem uma expectativa de jogar, né? E o Carlo Matkovic, né, ele é uma escolha, mas não necessariamente ele precisa virar alguma coisa, né, no time. Então, basicamente, né, o que a gente tem no roster é esse. Como o Rafa já falou anteriormente, né, o Zion já começa a receber os 33 milhões dele aí, né, a partir do ano que vem. Então, o cap já dá uma apertada, né. Então, eu queria aí saber de vocês aí, qual que é essa perspectiva da off-season. Se tem, assim, a primeira coisa que eu quero ver com vocês, né? Quais são os principais needs do time, né? O que o time realmente precisa? Eu preciso de um big espaçador que defenda o garrafão, né? Um Miles Turner, né? Que faz isso, mas não pega rebote. Eu preciso de um cara chutador, né? Com um gatilho, tipo um Buddy Hield, que é um querido aí do grupo aí, que sempre o pessoal quer que volte, né? Mas também que não defende muita coisa. Então, assim, eu queria entender de vocês, assim, a principal necessidade que vocês veem do time, né? E se a gente realmente vai fazer algum movimento, né? Que vocês têm aí de visão, né? Que possa realmente qualificar o elenco, né? Então, Vini, o que tu, assim, baseado em tudo isso aí, né? O que você vê aí, né? De principal necessidade para o time? Ou se realmente vai... o que a gente consegue fazer no off-season? Né? É assim, considerando o que o Willy mostrou, até pelas lineups dele que finalizam as partidas, né? O que o Willy quer do time dele é um time que possa fazer trocas constantes de marcação e tenha versatilidade defensiva, né? É por isso que a gente vê o Larry Nance finalizando todos os jogos, porque é um jogador que não é explorado em pick and roll, que tem capacidade de defender mais de uma posição, que não vai sofrer muito no perímetro. Então, assim, indo por essa ótica, a gente não pode manter o Valanciunas, né? Não dá, ele não é uma característica que não bate com o jeito que o treinador quer jogar, independentemente você gosta ou não do Valanciunas, isso é um fato. Ele não é um encaixe bom no sistema que o Willy quer usar no time do Pelicans. Então, assim, o Miles Turner é o alvo óbvio, né? É o sonho do pivô que chuta de 3 e defende o aro. O problema é que o Pelicans tem uma deficiência em rebote, especialmente no final das partidas, né? E o Miles Turner, ele é um meio termo estatisticamente falando, nessa porcentagem de rebotes defensivos entre o Larry Nance e o Jonas Valanciunas, né? Então, assim, eu não sei até que ponto o Miles Turner é o jogador que vai é aquela coisa, você tá cobrindo a cabeça, mas o seu pé tá ficando pro lado de fora, né? Então, eu acho que a melhora do Pelicans vai muito dos nossos alas aprenderem a pegar rebote. É uma coisa que tem que ser trabalhada. Especialmente o Trey e o Herb precisam melhorar nos rebotes defensivos, né? Na tábua defensiva. Agora, falando de alvos em protótipos de jogadores que a gente poderia buscar, o Miles Turner e o Buddy Hield são jogadores que dá para buscar, são contratos razoavelmente acessíveis e que provavelmente não custariam mais caro. O Turner custaria um pouco mais caro, provavelmente. Mas, assim,
falando em projeções e coisas, eu adoraria ter o Wendell Carter Jr. do Orlando Magic no Pelicans. Eu acho que ele seria um ótimo encaixe. É um big versátil, que apesar de não chutar a bola de 3, consegue criar um espaçamento de quadra, porque ele é muito bom chutando de média distância. E é um cara que, a depender de como o Orlando enxergar o banqueiro, pode estar acessível, pode ser fácil de buscar ele. E acho que a gente precisa buscar um arremessador, mais de um arremessador, né? Acho que a gente não pode ter minutos do Najee e do Josh Richardson. A gente não pode ter um Dyson Daniels, que é um zero esquerda no ataque. A gente teve muitas lineups que eram muito ruins ofensivamente, até aquela famosa lineup terrorista do final dessa temporada, né? Com Brandon Ingram e 4 jogadores nulos ofensivamente. A gente não pode ter isso. A gente tem que ter sempre 1 ou 2 arremessadores, ameaças de perímetro, de fato, em quadra, né? Então, especialistas de 3, um cara que vai ter contrato expirante na próxima temporada, que custaria nada mais do que uma escolha de segunda rodada, um Doug McDermott da vida, para ficar estacionado no corner. A gente poderia ir buscar, para ser um pouco mais humilde, né? Para a gente não sonhar alto demais, até porque a nossa situação salarial não é muito boa. Um Kelly Olynyk seria um cara bom para vir para ter minutos do banco, para espaçar um pouco mais a quadra. É um cara que também é bem competente defensivamente. Então acho que a gente não pode sonhar alto demais, porque a gente não tem os salários para trocar, apesar de ter as picks. A gente não tem necessariamente os salários para fazer uma grande troca. Eu sei que tem gente pensando em Trae Young, e a gente pode ser um assunto para jogar na roda depois, essa história do Trae Young, mas eu não sei como é que a gente conseguiria viabilizar uma troca por ele, salarialmente falando, qual seria a compensação e tudo. Então, assim, a gente precisa de um pivô titular, invariavelmente. Miles Turner é o alvo que mais faz sentido. E a gente precisa de pelo menos dois alas que arremessem bem. Talvez um armador, se o Dyson Daniels for visto como ala pelo staff. Mas são esses dois tipos de jogadores que eu acho que a gente precisa ir atrás. Olha, eu dei uma olhada aqui nas estatísticas aqui do Wendell Carter Jr., realmente me chamou bastante atenção mesmo, cara. Olha, o salário dele é razoavelmente baixo, né? Tá algo em torno de 11 milhões. Ele chuta muito próximo do que o Miles Turner chuta de 3, ele chuta em torno de 3,5 bolas de 3, o Turner chuta 4, né? Em termos de rebote, ele pega mais rebotes. Gostei, cara, um bom nome. Eu acho que esse daí tava fora do meu radar, né? Eu achei o negócio é a proteção diária dele. A proteção diária dele é medíocre no melhor dia, mas ele compensa nos rebotes, que eu acho que é uma necessidade maior, né? Pessoal, assim, me fizeram uma pergunta lá no Instagram que eu não soube responder, que é um cara que eu não acompanhei. Mas o que vocês acham do Daniel Gafford? Gafford? Eu acho, assim, teste do olho, tá? Deu até dar uma olhadinha aqui. Eu acho ele um ótimo protetor de aro, né? Com relação a rebotes aqui. Eu posso até dar uma olhada. Não sei se o Rafa consegue puxar melhor. Mas ofensivamente também aquilo ali. Ele vai depender muito da produção do armador, de quem criar para ele, porque espaçamento zero, né? Mas em termos de proteção de aro, aí é mais quase um toco e meio por jogo, né? Em termos de rebote, aí realmente é baixo, 5,6 de rebotes. Então, assim, eu creio que na minha ótica seria um cara mais seria dentro do nosso roster, né? Um role player aí para ficar na rotação, não para ser titular, né? O Gafford é um bom reserva. Vou lançar aqui, eu quero saber a opinião de vocês aí. Pra pagar, porque o salário do Gafford essa temporada é 3, 4 milhões, um negócio assim. E aí fica a extensão dele, né? Na próxima temporada. A extensão acho que foi 48 por 4, um negócio assim. 12 milhões, começa com 12 milhões. Deus me livre, não, velho. Exato. Pra pagar isso daí nele, eu pagaria isso daí no Plumlee, que tá no Clippers. Ou pagaria menos, na verdade, porque vai custar menos.
Júnior, você pode falar pro cara aí que é só mesmo com o Pelicans que dá certo o Gafford, porque de resto no Pelicans não vai render muito não. Cara, assim, eu acho que o ponto-chave aí dessa questão do pivô é a situação do Valanciunas. Eu acho que ele não pode ter outra temporada igual essa. Ser o titular que joga 20 minutos, 25 minutos. Ou vai ser o cara que joga 35 minutos, ou não dá pra manter um salário, o quarto maior salário do time, um cara que não tem tantos minutos assim. Então, acho que essa definição do que vai ser feito com o Valanciunas é essencial, até para saber se a gente vai trazer um cara patamar mais alto ou se vai trazer um cara com essa reserva ali que vai disputar minutos com o Larry Nance. E eu até não sei, eu gostaria de ver mais o Larry Nance na 4, assim, não sei se ele fechando o jogo ali ou se é uma ideia que me agrada muito, assim, eu acho que de fato a gente não sei se o Carlo vai vir ou não, mas de fato a gente tem que. Eu acho que precisava trocar o Valanciunas para já trazer alguém que vai assumir mesmo a posição ali. Eu não sei, o Larry me dá a sensação de que é um improviso ali, que o improviso que foi ficando provisório, assim. Júnior, aproveitando, né? Então, assim, tu tem essa visão aí que o Valanciunas tem que ser trocado mesmo, né? Com dor no coração, assim, mas assim, não dá pra ver ele. Ele é um cara que poderia ser mais usado no ataque, mas na situação que ele tá lá hoje, ele nem tem, por exemplo, ele é um cara que não tem um arremesso de 3 tão ruim, né? Em alguns jogos aí ele foi muito bem no arremesso de 3, mas é uma arma que a gente não usa, então assim, acho que ele é muito pouco utilizado. Não sei se vai ser mais utilizado quando você tiver com Zion, o próprio CJ. Acho que ele foi um cara que, quando ele chegou e todo mundo contundido, foi muito usado ali no ataque e tal, mostrou uma capacidade ali legal, mas conforme foi voltando a galera e ele foi perdendo espaço, acho que ele ficou só ali tentando rebodank e se resumiu a isso a participação dele. E aí, não sei, acho que hoje a gente não consegue usar as potencialidades dele e, por outro lado, os defeitos dele estão muito expostos. Então, acho que faz muito sentido manter ele ali. E assim, quais são os alvos que tu vê aí pra gente fazer uma possível troca aí? Eu acho que o Vini cobriu isso muito bem, mas um cara que seria totalmente irrealista, assim, mas falando em um cara que eu gostaria, mas realista, seria o Clint Capela. Não daria, não. Acho que teria como viabilizar isso. Mas por quê? Só por quê? Enfim, no mundo de NBA 2K, eu faria uma grande troca aí com Valanciunas, uma galera toda aí, pelo Trae Young e o Capela, mas isso não teria como dar certo na vida real. Entendi. Mas é assim, né? A gente não sabe realmente o que vai ser, né? Mas assim, de alvos, né? Realmente tá claro que se não, assim, pelo próprio bem do Valanciunas, né? Tem que fazer com que ele consiga ter esses minutos aí, né? E eu, assim, dependendo se for Indiana, eu acho que de repente ele poderia render bem lá, né? Mas vamos ver, né? Então, Rafa, só pra gente fechar aqui nesse ponto aqui, né? Tu tem as necessidades aí do time, a gente vai correr atrás das necessidades, vai buscar algum jogador aí que você... Porque assim, pelo que o David Griffin falou, ele não vai buscar grandes mudanças, né? Ele vai fazer ajustes no que o time precisa, né? Nesses ajustes, o que tu visualiza aí que a gente pode ir atrás, né? Pois é, Gilson, tem dois mundos, né? Tem o que eu gostaria, o que poderia não sei, né? Mas o que talvez deveria ser feito e o que vai rolar, né? A minha resposta seria Pascal Siakam, é o que eu gostaria.
E esse cara, ele fecha todos os boxes, aí ele dá check em todos os boxes. Obviamente não vai rolar, apesar do Toronto aparentemente estar indo para uma reconstrução, vamos dizer assim, né? Não sei o quão disponível esse cara estaria, mas o salário puta, não bate. Não dá para o Pelicans fazer isso, infelizmente. Eu realmente acho que eu tô sendo muito aqui, né? Mas com o Zion em quadra, que é uma raridade aí, né? É um cometa Halley, a gente não precisaria de outro ball handler, outro cara com a bola na mão que saiba criar para si próprio, né? A gente já teria 3 desses caras aí que a gente pode rodar eles na rotação e não perderia muitos. Teria sempre pelo menos um, e na maioria do tempo 2 caras, então a gente poderia cercar com arremessadores, que seria o meu ponto número 1. Arremessadores, e com certo tamanho também, né? Chega de anão, a gente já tem bastante anão no time, né? Então, arremessadores com certo tamanho, e novamente o Buddy Hield, ele não tem esse tamanho do Trey Murphy e tal, mas se você olhar para as estatísticas dele, ele tem quase 6 rebotes por jogo. Então, ele é um cara que ele, para mim, encaixaria super bem, e a gente já viu esse time aí com defensores ruins ficando em sexto na defesa. Então eu acho que a defesa em si, mesmo tendo defensores ruins individualmente, ele tem, né, o Willie tem condição de trazer uma defesa em grupo que bate as deficiências individuais de cada um. Mas eu só queria jogar uma luz aí, queria botar uma provocação. Sabe o jogador que melhor se compara com o nosso querido, glorioso, maravilhoso Kira Lewis Jr. estatisticamente? Um cara chamado Malik Monk. Isso é verdade. Pô, agora eu senti no coração agora. Cara, eu vou ficar tão puto quando ele começar a brilhar em outro time. Porque eu tenho absoluta certeza que isso vai acontecer. Mas eu tô olhando aqui por Alexander Walker lá no... Exato. Porra, por 36 minutos aqui, Kira e Malik Monk. Eles arremessam 14 bolas Kira, 16 Malik Monk. No total, 5 bolas de 3 o Kira, 8 Malik Monk. Em 32% do Kira, 35% do Malik Monk. 2 lances livres do Kira, 3 do Malik Monk. 3 rebotes e meio do Kira com 4 do Malik Monk, 4,8 assistências do Kira com 4,2 do Monk, 1,4 roubos versus 1 roubo do Monk, 0,3 tocos versus 0,4 tocos do Monk, 15 pontos do Kira, 19 do Monk. Eles são quase cópia um do outro. E o que eu mataria para ter o Malik Monk nesse time do Pelicans hoje em dia... Eu sinceramente, eu faria coisas um pouco absurdas para ter um cara como o Malik Monk. Então, sinceramente, eu acho que passa muito mais por desenvolvimento interno do Pelicans. Eu acho que o Pelicans tem muito mais do que eles imaginam que eles têm já no elenco. Por isso que eu gostaria que os movimentos, né, da off-season fossem mais cirúrgicos. O Valanciunas inevitavelmente tem que ir embora, não pelo Valanciunas, mas pelo esquema que o Willie quer jogar, e eu acho que não tem muita discussão no que dá para fazer quanto a isso, mas eu sou muito a favor de trazer um pivô assim, meio tipo vamos dizer, um pivô MEI. Eu gostaria de um pivô que não é funcionário full-time. Porcingão da massa. Exato. Eu gostaria de um pivô que tá lá. É um cara que ele trabalha sob demanda, vamos dizer assim. Então, eu sou muito time Plumlee, não porque eu acho que ele é um puta jogador, mas porque eu acho que ele se encaixa perfeitamente nesse role de... Porra, tem noites que vai ser de um cara grande, trombador lá embaixo, tem noites que vai ser por um cara como o Nance, que é versátil e é um pouco mais baixo, mas ao mesmo tempo... Então, eu prefiro não gastar 14, 15, 16 milhões num pivôzão e me amarrar num cara que tem um estilo de jogo definido e partilhar esse pão aí
entre dois caras medianos que claramente no fim do jogo ali não vai ser nenhum desses dois tipos que vai ganhar o jogo para nós. Vão ser Zion, Ingram e CJ. Oi. Eu queria perguntar a opinião de vocês. Vocês acham que o Larry Nance pode assumir a titularidade aí como pivô? E assim, complementando de vocês, acho que o Jackson Hayes e o William Gomes também não ficam, né? Acho que os três pivôs atuais oficiais, né? Não devem ficar no elenco. Eu não acho, Johnson, que o Nance possa assumir a titularidade, porque ele é um cara fisicamente muito frágil, cara. Ele é um cara que rende melhor em minutos limitados, sabe? O Nance é um baita jogador para você ter por 23, 24, 25 minutos, porque ele é um cara muito raçudo, né? Ele vai em toda a bola, ele se esforça bastante, ele corre muito e tal, mas ele é um cara que você olha o histórico de lesões dele é muito alto, né? Então é difícil você confiar a titularidade do seu time para um cara como o Nance, apesar dele ser um jogador muito importante vindo do banco. Rafa, uma informação. Ali ano que vem tá liberado o mercado, entendeu? Se eu oferecer free agent? Uma meia dúzia de jujuba aí e 4 anos, 30 e pouco, 32 milhões? Não, acho que até menos, ele já tá com 33 anos, cara. Dá 2 anos aí pra ele pagando 6 milhões, 7 milhões, eu acho que tá mais do que bem pago, entendeu? Pois então, cara, eu sou muito mais center per committee, tipo, center por comissão ali, porque eu não acho que isso é uma posição hoje com o time do Pelicans, com o Zion, inclusive, né, caso ele se sinta Zion de novo, eu não acho que é um time que tem necessidade de um big, entendeu? De um cara, um center mesmo, onde você tem que comprometer dinheiro porque você precisa do estilo de jogo dele. Eu acho que é muito dependente de jogo a jogo, de matchup para matchup, então eu não vejo por que a gente se amarrar. E outro cara que, olho nele, porque eu tenho uma confiança muito alta de que esse cara vai acabar sendo trocado, que é o Naj. Eu acho que ele fez uma baita temporada esse ano, né? E eu acho que ele é o tipo de cara que pode ser um sweetener, ele pode ser um cara que leva a gente pra cima da lombada, que faz a gente passar da lombada num acordo aí, um potencial acordo. Então, e ele tem um salário baixo, né? Então, o salário dele vai ser 1,9. Ô Gilson, só vê aí como é que tá a situação do Naz Reid. É um cara que foi comentado no grupo aí. Ele é free agent. Mesma coisa, a mesma coisa do Plumlee, só que ele é restrito. Não, mas free agent, o Pelicans não tem histórico, né? Isso que é duro. Acho que você contratou um jogador, o David Griffin você contratou um via free agent. Seria pelo Reed teria que ser sign and trade, porque a gente não tem espaço no pelo Jackson, talvez. Jackson, é que você não pode envolver outros jogadores no sign and trade, né? Então você não pode jogar o Naj junto, mas quem sabe um pelo outro e numa segunda troca paralela que claramente não tem nada a ver, um Naj por qualquer lixo aí. Eu não sei, cara. Eu não sei também, seria mais um cara do comitê aí dos pivôs, né? Porque ele também é um cara grande, assim, ele é um pivô relativamente baixo, né? Ele tem 6'9", né? Então, assim, ele tem muitas skills interessantes, principalmente o arremesso, né? Arremesso de longe. Mas é aquilo ali, né? A gente vai se amarrar pagando aí 15 milhões, 20 milhões nele. Aí é aquela dúvida cruel, né, que vai vir, né? Exatamente. E não só isso, né? Pelo fato de ser um cara que teria que vir numa sign and trade, você teria que abrir mão de ativos para ser o time que paga entre 15 e 20 milhões para ele, sabe? Então, o custo de aquisição de um Naz Reid, que tá em alta, né, pelo final da temporada que fez, seria muito grande. É verdade. Time Plumlee. Tiro de mediocridade. Fala assim, eu quero a mediocridade. Fala isso. Eu quero Pelicans. Orlando vai tirar o Web na loteria, confia.
Não, e só, como é que fala? Pelo histórico aí do Zion, é bom a gente ter alternativas, viu? Embora Isso, verdade. o Alpha falhar, porque a gente fica nessa, não precisa de um point guard porque tem o point Zion. Não precisa de um pivô porque tem o Zion. Aí ele não joga, a gente fica sem ele e sem os outros jogadores que a gente precisa. Então acho que a gente tem que ter algumas alternativas aí, pensando nessa indisponibilidade também. Tem que ter um peladeiro, né? Peladeiro aí que cria um Malik Monk. Jordan Ou Clarkson. transformar o cara no Malik Monk, né? Aí tem que ser trazer alguém que consiga fazer isso, né? Mas ele já é, cara, que o Willie deixa o cara um mês e meio sem jogar e depois taca ele no play-in. Aí, porra, cara, fica difícil de defender, né? Pessoal, acho que a gente ainda vai ter muita coisa pra gente falar até a off-season, né? Mas assim, meio que já tá claro, né? Que a gente, pelo bem, né, do próprio Valanciunas aí, por esse esquema aí que não prioriza ele, realmente a troca, e até o salário dele é um salário bom pra trocar, né? Pelo que ele ainda entrega, tem time aí que precisa aí realmente de um cara dessa produtividade, né? Então acho que vai ser uma boa moeda de troca, né? Principalmente como o Rafa falou aí, né? Botar o Naj aí dentro de um pacote desse aí já dá quase 17 milhões aí. Então, já dá com 17 milhões, já dá para trazer um Miles Turner ou um Buddy Hield, né? Então, assim, ver o que o mercado vai ter, né? É como aquilo que a gente imaginava, né? Assim, por que será que o Utah não aceitou nossa proposta? Até o momento a gente não sabe se não queriam colocar o pick swap no meio, se tinha que levar ai, cara, fugiu o nome aqui do armador lá do Conley, né? Tinha que levar os 22 milhões do Conley com o Beasley e o Vanderbilt, né? Então, assim, a gente não sabe realmente o que tava na mesa, né? Então, assim, pelo que deu para entender, ele vai fazer alguns movimentos e pelo que a gente está conversando aqui, eu acho que o Valanciunas não está, infelizmente, nesse próximo ciclo aí, né? E também tem esses contratos aí de jogadores aí que dá para dar uma adoçada, né? Como o Rafa falou aí nas trocas. Então, assim, os principais pontos que a gente identificou aqui foi a defesa do garrafão, né? Então vamos ver o que dá pra gente trazer aí nesse pacote e arremessadores, né? Então, arremessadores aí pra gente trazer pro time. Último ponto, toda vez, Rafa, que eu vejo aqui o Buddy Hield, eu lembro que ele é mais velho que o Anthony Davis, cara. Vai fazer quase 31 anos já. Então, toda vez que eu vejo isso, eu ele fico foi triste. gato, né? Pois é, toda vez que eu vejo isso, eu fico triste. E ano que vem ele tem um salário inspirante de 19 milhões. Então, pessoal, acho que a gente, nessa segunda parte, conseguiu cobrir esse futuro que a gente tem, né? Eu acho que foi bem bacana aí a gente ter depois de fazer na última parte, fazer o funeral da temporada passada, né? Ter essa visão aí que se a gente errou, né? Assumir que a gente errou e agora tentar buscar alternativas aí pro futuro, né? Que agora as expectativas elas estão mais baixas, ver se melhora. E nessa loucura que tem, né? Parece que a gente ia no par, parece que dá uma melhorada, né? Então a gente espera que a gente realmente dê um passo à frente. Então, né? Só agradecer aí quem escutou as duas partes, né? Então foi muito bacana aí ter toda essa equipe. Hoje o Ivan não tá aqui, mas a gente trouxe 2 convidados aí de altíssimo nível, né? Então eu queria aí que o Vinícius aí se despedisse do pessoal, desse um destaque final, né? Também falar aí se ele é que nem o Rafa, né? Que é difícil de encontrar, ou se ele tem algum perfil aí que a galera possa encontrar ele e trocar uma ideia. Então, foi a minha estreia em podcasts em geral, foi o primeiro que eu participei. Então eu queria agradecer pelo convite, foi bem legal. E assim, eu sou um pouco difícil de encontrar, não vou mentir, mas eu tenho Twitter, Vinicius_R3, se alguém tiver interesse lá, eu sempre estou por lá.
E o meu destaque final eu acho que esse time só depende dele mesmo para chegar aonde ele pode chegar, sabe? A gente teve uma amostra durante essa temporada do que pode ser esse time completo, mesmo com algumas falhas lá em alguns pontos que a gente abordou nessas últimas 2 horas e um pouco. E acho que depende de um esforço conjunto entre diretoria, comissão técnica e com destaque especial para os próprios jogadores, especialmente um certo camisa 1, para que a gente possa chegar ao patamar onde esse time tem potencial de chegar, né? Que é de ser um contender, de estar brigando pelo título, como pareceu que a gente tinha chance de fazer. Fora isso, de novo, foi um prazer estar aqui com vocês. Falar de Pelicans não é uma comunidade muito grande no Brasil, é sempre bom estar aqui podendo discutir o time que eu acompanho por mais de metade da minha vida já. Então, obrigado e um abraço para todo mundo. Muito bom, Vinícius. Olha, para alguém que já tá chegando na maioridade aí, pelicana, 18 anos, né? Foi muito, muito bacana ter alguém assim centrado, né? Que no extremista, como a gente imaginava, né, Rafa? Então, assim, você já tá convidado aí para os próximos, né? A gente vai para essa próxima temporada, né? A gente espera ter mais saúde, né? Como foi meu caso aí, que até eu fui impactado aí com lesão. Então, pro próximo ano a gente quer ter assim, desde que a gente começou o projeto, né? Há 42 episódios atrás, a gente queria ter uma regularidade, mas sempre a gente tem essa questão da agenda, né? Então, assim, ter pessoas assim com você, com o próprio Jonilson que vai falar agora, né? É importante, né? Pra gente criar esse grupo aí, né? Se realmente tivesse interesse, né? De falar realmente, a gente coloca vocês aí nessa nosso grupo aqui do podcast, e daí a gente já tem, né? Pro ano que vem aí um reforço aí, né? Via draft, no teu caso, né? Aí a gente ter essa participação aí de pessoas assim que realmente se engajam, que buscam, né? Que você é uma pessoa que a gente vê que tem conhecimento, que busca estatística, busca ter notícias do time. Então é importante trazer isso, né? Pra gente fomentar aqui a nossa comunidade, né? Joanilson, por favor, dê seu destaque final, né? A gente não te apresentou, né, no começo, mas o Rafa quase esquece aí, né, de falar que tem o Pelicanos do Brasil, que a gente deixa o nosso podcast, e também você é um grande parceiro nosso, né? Então, dê o seu destaque final aí, fale onde te encontrar, fale pro pessoal se inscrever aí no canal, dá a mensagem pra galera aí. Bom, agradecer mais uma vez o convite. Acho que vocês esperavam um pouco mais de violência aqui, mas foi tranquilo. Mas acho que eu só me contive porque ninguém veio com o argumento de que a gente tinha que ser grato, porque não é o Dante Cunningham e nem o Omer Azik, né? Mas, enfim, para quem quiser seguir nas redes sociais aí, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, @pelicanosbrasil, todas essas redes aí. E é sempre bom, né, falar de Pelicans, assim, nem sempre é bom, né, mas, enfim, estar aqui com os amigos aqui discutindo é sempre bacana, mas acho que essa questão das lesões aqui já começou a afetar a torcida, viu, Gilson? Eu também, ano passado, no final do ano, passei por uma apendicite, você aí também, o Ivan tá mais indisponível que o Zion, talvez não pelos mesmos motivos, né? Mas o Ivan também não é um cara que está muito disponível aí. Mas, enfim, acho que já começa essa questão aí questão aí da disponibilidade, já começa a afetar a própria torcida. Então, temos que tomar cuidado, viu, Gil? E boa recuperação para você aqui, cara. E de fato, assim, eu também estava fazendo as lives, tudo. Tive que dar uma boa diminuída, não só para essa questão de saúde, mas agora estou com 2 crianças aqui em casa, né? Então, então, assim, deu um pouco uma complicada aqui, mas
aos poucos a gente vai retornando, e aí quando dá tudo certo, vem a off-season, né? Na hora que tá tudo certo aqui, aí chega a off-season e, cara, 6 meses sem Pelicans. Tem um lado bom que a gente vai se intoxicar um pouco aqui do que foi essa temporada, mas aí daqui a pouco vai bater saudade. Aí na hora que começar de novo a gente começa a passar raiva, aí a saudade já vai embora de uma vez e já viram um sentimento de raiva de novo. Mas, enfim, espero que, apesar de não estar com tantas expectativas para a próxima temporada, assim, não estar tão otimista, espero ser surpreendido positivamente, espero que essa off-season aí seja boa para a gente poder finalmente ter uma temporada de paz aí, uma temporada alegre. Tá certo, cara. Até falar pra ti, né, que agora, devido a toda essa saúde, toda essa situação, a gente tem que aumentar mais a comunidade, né? Você viu hoje que a gente conseguiu recrutar um cara aí também bem antenado aí, né? Então acho que dá pra gente começar a aumentar a nossa comunidade de pessoas, né? Não os malucos lá, né? Os sinceros e os manu da vida. Mas acho que dá pra gente. Vamos ver o que vem aí. Vamos trazer aí para participar das lives, dos podcasts, né? Porque assim, tendo, né, as pessoas com a disponibilidade, como você falou, né? Não depende só de mim, do Rafa e do Ivan, né? Então a gente consegue aí entregar aí uma frequência maior, né, para nossa audiência e manter a comunidade ligada, né? Mesmo na off-season e tudo mais, porque às vezes é um momento que a gente tem para dar uma desintoxicada na vida também, né? Apesar do time estar fazendo esse ciclo de Jackson Reis na nossa vida, mas a gente busca esse momento aí pra gente dar uma relaxada. Rafa, eu acho que falei demais aqui, mas fala aí o que você achou aí da galera aí, os novos participantes, o que retornou, né? E dá o destaque final pra galera. Não, pô, sensacional. O Joanilson a gente já sabia que era alto nível, né? Ele já tinha vindo aqui antes, então a gente já sabia que a banda tocava diferente com ele. Tanto que a gente ficou bem feliz e confortável quando você falou que você podia participar aí. O Vini foi uma boa surpresa aí também, então altíssimo nível, principalmente na primeira parte ali, foram que se você ouvir a primeira parte, vocês entendem o que eu tô falando. Se vocês não ouviram, volta lá, ouve a primeira parte lá, que vocês vão entender que eu fiquei meio bugado ali na discussão dos dois ali. Os dois botaram pontos sensacionais, coisas que eu nem tinha pensado. Então, pô, só agradecer vocês dois aí, de verdade mesmo, porque foi um tempinho considerável aí que vocês tiraram pra gente, né, e pro Pelicans, que o Pelicans merece menos que eu e o Gilson, então muito obrigado aí para vocês, e muito obrigado para vocês que ouviram as duas partes. Você que só ouviu uma aí, volta e ouve a outra, e se você ouviu tanto faz. Ouve as duas, beleza? Mas obrigado aí, gente, valeu mais uma vez. Se vocês quiserem me contactar, é no WhatsApp, e é só isso que eu tenho, e eu vivo embaixo de uma pedra. Mas é isso aí, galera, valeu, muito obrigado, e quem sabe aí o Pelicans dá motivos pra gente ser mais otimista aí, né, a respeito. Porra, eu fui otimista durante a temporada, hein? Não pode reclamar não, hein? Por isso que não deu certo. Porra, esse aqui é um negócio, cara, eu tô preocupado, eu não sei se eu vou jogar um basquetinho no fim de semana agora, a gente tá gravando antes do feriado, né? Vai não, cara, vai que rompe um tendão aí. Então, agora eu tô realmente reconsiderando minhas escolhas, viu? Depois que o Gilson aí, cara, pô, que bom que a recuperação tá indo bem, mas porra, cara, o Joanilson aí também... Porra, cara. Vai devagar aí, cara. Cara, eu acho que eu vou ficar mais no papel do Willie Green ali mesmo, só fazendo merda de fora. Olha, eu vou falar, pessoal, olha. Mas é isso aí, valeu, galera. Obrigadão. E até a próxima, hein? Esse não é o derradeiro. Não é. Ainda não é. Apesar de a gente ter terminado esse episódio ser o 42º, equivalente às 42 vitórias que a gente teve, isso não é o último, tá, pessoal? É só o início aí da nossa pós-temporada. Vamos nos desintoxicar, vamos secar aí os playoffs aí dos times alheios, né? Vamos ver
os queridos aí que gostam de pisar nos externos, chutar cabeças, né? Não tendo sucesso, né? Pra gente se sentir um pouco mais aliviado, né? Mas assim, queria realmente, como destaque final, só agradecer, né, a participação dos nossos convidados. Vamos começar aqui uma negociação aqui na off-season aqui para deixar eles mais fixos, né? Eu acho que vai ser meio caro, Rafa. Vamos ver se o cap space aí absorve isso daí, né? Mas é bom ter pessoas aí que a gente pode contar aí, né, para estar falando do nosso time, né, que a gente acompanha há muito tempo. No meu caso aí, a idade do Rafa praticamente aí, que eu acompanho Pelicans Hornets, né, essa franquia abençoada. Então, acho que vamos seguir aí para mais uma temporada, já com uma expectativa um pouco mais ajustada, né, para que a gente possa conseguir, né. E com relação ao projeto, né, só fazer um fechamento aqui, né, agradecer a todos que acompanharam os episódios dessa temporada, né, a gente teve momentos bons, nós tivemos momentos ruins, né, com o Pelicans, então a gente espera aí, né, essa off-season aí continuar aí postando aí no FN Network, né, que não da net agora, pelo FN Network, que agora tá buscando padronizar mais, profissionalizar mais, então a gente espera manter essa frequência aí para deixar com vocês, para que a gente possa ir crescendo, né? Então, nossa comunidade do WhatsApp está crescendo. Esperamos aí que a gente do podcast também cresça, a gente traga mais pessoas aí para a comunidade, né? Então, se você entrar agora, você não vai ser modinha, né? Quando o Zion voltar a ser Zion e a gente voltar a sonhar em ser contenders, né? Então, pessoal, só realmente agradecer, desculpar aí o hiato, né? As lesões aí complicaram a vida, mas a vida que segue. Vamos voltar a ser os podcasters que nós já fomos um dia, né? E esperar dias melhores para nossa franquia. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.